Olá, olá, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à primeira expedição tintória da Pano da Terra. Hoje eu tô no Parque Marinha, logo aqui atrás de mim tem a Orla, do outro lado aqui a Avenida Borges de Medeiros. Qual que é a ideia da expedição tintória? Então é sair em busca de plantas locais, nativas, exóticas, enfim, com algum objetivo específico. Como essa semana a gente falou aí de espécies nativas, a importância do uso, do cultivo delas, do uso não predatório, obviamente. Na quinta-feira falamos da família das mirtáceas, aí uma família botânica interessante e importante aí no tingimento natural para a gente buscar cores sólidas, para reforçar a solidez de alguns corantes, para reforçar a fixação no tingimento natural e também para colorir, né? Então a ideia de hoje da expedição seria sair em busca de alguma mirtácea para coletar e na segunda-feira, na segunda criativa, fazer um teste com essa coleta. Eu escolhi antes, acho que foi antes mesmo de decidir o que eu ia coletar, eu decidi que a primeira expedição tintória ia ser aqui no Parque Marinha, então, só que depois eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo de não encontrar, apesar de ser uma família botânica bastante rica e comum, assim, tem muitas espécies, inclusive espécies exóticas comuns aqui na área urbana de Porto Alegre, né? E eu costumo andar de bike na orla, agora faz um tempo que eu não ando mais, mas eu sempre observei aqui, pelo menos na borda do parque, né, onde eu passava mais perto com a bike, sempre observei muita aroeira, pinos, muita coisa, algumas exóticas, como pinos, no caso é uma exótica, mas muitas plantas que eu via que tinham potencial ou que já tem um potencial mais conhecido, principalmente aroeira, eu sempre vi bastante aqui na borda, mas eu não me lembrava de ter visto nenhuma mirtácea com certeza, então eu vim meio que no escuro, com um pouquinho de medo de não encontrar, porque também o parque é grande, então enfim, vim com meia hora de antecedência para também não começar do zero a andança, e com um backup que próximo à minha casa tem tanto na arborização urbana das calçadas como em algumas praças próximas à minha casa tem bastante goiaba, araçá, tem uma pitangueira preta, e próximo à minha casa também tem o estacionamento do CAF, que tem bastante eucalipto, né? E eu acho que também tem no estacionamento, se não me engano, jabuticaba, porque eu já comi jabuticaba lá no estacionamento. Então bem próximo à minha casa tem muitos exemplares, principalmente goiabeira, então que é uma exótica aqui no Rio Grande do Sul, é uma exótica invasora. Então eu meio que fiquei no backup, se eu não encontrar nada ou não conseguir coletar muita coisa no Parque Marinha, eu volto para lá e depois retransmito coletando lá. Mas eu acho que eu andei 10 minutos aqui, eu parei mais ou menos bem na área central do parque, já encontrei pelo menos 4 espécies de mirtácea. Não vai dar para fazer grandes coletas, mas já vai dar para fazer teste. E aí eu resolvi, como não dá para coletar assim uma grande quantidade desses exemplares que eu encontrei, eu vou coletar um pouquinho de cada e aí eu já faço um experimentozinho para comparar as 4 espécies que eu encontrei aqui num raio, digamos que de uns 50 metros aqui de onde eu tô, tem 4 espécies de mirtácea, tá bom? Então, sei que eu comecei falando que nem louca aí e uma galera entrou depois, então bom dia. Hoje eu tô transmitindo só aqui pelo Instagram, em função, né, que eu tô a campo. E eu vou em seguidinho então iniciar a coleta, falar um pouquinho do que eu observei bem aqui próxima nesse local onde eu tô, tá? E depois eu faço a coleta efetivamente, talvez eu encerre antes de coletar tudo, até porque é difícil aqui manejar, enfim, colocar num lugar legal para vocês observarem. Então eu vou fazendo minhas observações aqui com os exemplares que eu encontrei. E depois faço umas pequenas coletas e depois eu coleto um pouco mais para o teste, tá? E vou testar, se eu conseguir uma quantidade bacana, eu tinjo alguma coisa maior, se não eu tinjo amostrinhas pequenas para ser suficiente aí o que eu coletar, independente do que eu coletar, vai ser suficiente pelo menos para pequenas amostras, que aí não demanda uma grande quantidade de material, tá?
Bom dia aí, Marta, Kika, Lidiane, Conscientes. Vamos ver quem tá aí. Eliane Caldeira, bem-vinda. Fiore de Cacau, Ateliê, Arte de Mochila, Carla, Nana, Liz Quadros, bem-vindas então, obrigada pela presença aí na nossa primeira expedição tintória, tá? Espero que estejam me ouvindo bem, que não tenha muito ruído aí, né? E eu vou virar a câmera agora para mostrar então, dar um panorama geral aqui do que eu encontrei, tá? Tentar fazer uns zooms aqui, certinho? Vamos lá então, agora vai ficar a imagem um pouco tremida, enfim, né? Aquela coisa bem, bem de campo mesmo, tá? Na verdade, as primeiras que eu observei aqui foram exóticas. Então, aqui, ó, um eucalipto, né? Só que o tronco desse aqui, especificamente, ele tá bem pelado, pelo menos na parte que se alcança para coletar a casca. Então, desse aqui, eu só vou poder coletar se tiver material no chão. Então, lembrando que o eucalipto ele é uma espécie australiana, uma espécie exótica. Na terça-feira, na terça ecológica, eu vou falar um pouquinho das espécies exóticas, dessas classificações. Ali para trás, tem mais um eucalipto atrás dessa árvore aqui. Aqui, ó, eu tenho mais um eucalipto. Deixa eu subir um pouquinho. Foram a primeira que eu observei, na verdade, aqui. E essa aqui eu vi que tem bastante casca, tá? Então, desse aqui eu vou poder coletar bastante casca. O que eu observei aqui? Muitas espécies exóticas. Então, aqui, ó, essa daqui é uma grevilha. Eu sei que não dá para observar grandes coisas, mas é uma grevilha, é uma espécie exótica e ela é bem interessante para impressão botânica, tá? Ela é bem visada aí para impressão botânica, assim como o eucalipto também, tá? Então, observei também de exótica aqui algumas nogueiras pecãs, que é aqui, nogueira pecã. E eu vi também um plátano que ele tá bem no meio. Aqui, ó. Deixa eu ver. O plátano aqui. Só dá para ver o tronco dele, tá por aqui assim, depois eu posso aproximar. O plátano também pode ser interessante o uso das cascas, das folhas, né, para impressão botânica. Ele tem aquela folha tipo uma mão, né, que é bem interessante então para impressão botânica, tá? Mas o que eu encontrei de nativa, e inclusive na primeira nativa que eu observei, que é essa daqui, quero ver, deixa eu me aproximar um pouquinho mais dela. Depois eu vou chegar pertinho para coletar mesmo, tá? Essa daqui, pequenininha, é uma guabirobeira, tá? E logo que eu cheguei nela, eu vi 2 papagaios em cima dela. Ela não tem fruta agora, como eu falei na quinta-feira. A guabiroba é a papinha do papagaio, porque ela é a primeira, então, que frutifica, né, dessas mirtáceas nativas. Aí ela frutifica bem no início da primavera, numa época que não tem muita opção, ó, as caturritinhas gritando aí. Então ela frutifica numa época onde os papagaios estão nidificando e não tem muita opção, né? Ainda não tem muita fruta, né? Bem no início ali da primavera. Então ela é chamada de papinha dos papagaios, tá? E a segunda nativa que eu observei, que tá com fruta aqui, maravilhoso, o araçazeiro, que é essa aqui, ó. Então aqui tá cheio de fruta, é uma árvore grandinha até, deixa eu mostrar aqui, tem umas frutas mais baixas aqui, ó. Um araçá vermelho, tem amarelo também, tem variedades de araçá amarelo. Tem umas frutas bem graúdas, então acho que por isso que os papagaios estão aqui pela volta, olha aqui, ó. Fruta bem grandinha até para um araçazeiro, né, ó. Aqui uma mais verdinha. Várias frutinhas aqui no chão, folhas no chão, ó, que dá para fazer coleta também dela seca, aproveitar, certo? E ela, fazendo um parênteses aqui pro tronco, lembra que eu falei, né? Claro que não são todas, mas olha, aquilo que eu falei, o tronco lisinho, a casca se solta sozinha, né?
Então aqui, esse tronco ele não tem tanta casca soltando para eu coletar, mas já vai dar para fazer uma coleta interessante, tá? Então essa daqui foi a segunda mirtácea nativa que eu encontrei aqui, ó, ela provavelmente algum vento aqui quebrou o galho, tá? Também vou coletar um pouquinho de folhas aqui, ó. Tem uns raminhos aqui, o que eu puder coletar mais de baixo, né? Como ela é uma árvore grande, essas coletas de folhas mais baixeiras aqui, elas não vão prejudicar, não vão interferir, né? Inclusive são folhas que não pegam tanta luz, né? Para contribuir mais com a... Apesar que essa aqui tá bem iluminada, né? Para contribuir com a fotossíntese. Mas, por exemplo, esses galhos aqui bem baixos, ó, dá para coletar umas folhinhas aqui, para fazer pelo menos um teste de amostra vai ser suficiente. E a terceira mirtácea que eu encontrei aqui, que é onde eu tava aqui, deixei minha sacolinha para coletar, que é essa pitangueira, tá? A pitanga aqui já tem mais cascas, não tem tanto, um tronco tão lisinho, mas ela também se solta, só que ela tem um pouco de líquen junto por cima, ó, tá? Das cascas, ó. Aqui, ó, um pouco de líquen junto, então não é uma casca bem purinha, ó, e é uma casca bem seca já, ó, bem velha. Então eu não sei aqui dessas cascas do tronco se vai dar muita coisa, mas daqui eu vou coletar mais folhas da pitangueira. Eu vi aqui que tem um galho seco que eu posso coletar. Cadê? Aqui, ó, um galho com folhas secas. Ela é uma planta aparentemente bem velhinha, sabe? É uma planta que tem uma aparência bem velhinha pelo tamanho. Acho que aqui alguém coletou casca aqui em algum momento, talvez. E nessa árvore aqui o que vai dar para fazer é, por exemplo, isso aqui que a gente chama de ramo ladrão, que são brotações baixeiras que acontecem quando se tem poda. Então teve uma poda aqui. Sempre que a gente faz uma poda de condução, surge muito ramo ladrão, que é... Ladrão é um termo da fruticultura, tá? Na fruticultura é inclusive importante eliminar esses galhos aqui, porque eles, em algumas ou muitas frutíferas cultivadas, eles roubam a energia que iria para a produção da fruta, né? Então, em fruticultura, esses ramos é recomendado tirar, né? Então, quando se faz uma poda aqui, que vinha toda uma energia aqui para um galho grosso, essa energia gerou essa brotação, tá? Então, essas folhas baixinhas aqui dá para coletar tranquilamente, tá? Esses raminhos aí dá para coletar bem de boa, certo? Então, foram essas 4 espécies que eu encontrei aqui. Como eu disse, na terça-feira eu vou falar um pouco mais sobre espécie exótica, né? Os cuidados que a gente deve ter, daí nesse caso não para coleta, mas com a disseminação dessas plantas, né? Enquanto as nativas é interessante você cultivar e disseminar, as exóticas têm outros cuidados que a gente deve ter. Então as nativas a gente deve disseminar nos locais de origem dela, deve plantar, e a coleta, a colheita, a gente tem que ter mais cuidado para não prejudicar. Já as exóticas é a outra lógica, a gente tem que ter cuidado ao disseminar, mas plantas existentes não demanda tanto cuidado de coleta e tal, tá? Então, como o eucalipto ali, como ele é uma espécie exótica, é claro que numa área urbana, onde ele tem uma função estética ou, enfim, a arborização urbana é outra lógica, mas pensando assim na natureza, né, se tiver num remanescente de vegetação nativa, essa espécie exótica nem deveria estar lá. Então a coleta não precisa ter critérios assim de cuidados com a planta, mas na terça eu aprofundo mais isso, certo? E outro parênteses sobre as frutas. Então a gente viu aqui o araçazeiro com fruta, né? E aí eu queria fazer mais uma observação interessante aqui.
a importância de em parques urbanos, arborização urbana, a gente ter espécies nativas pelo seguinte. Então eu mencionei que tinham papagaios aqui logo cedo, logo que eu cheguei, né? Então, ter frutíferas em geral, ter frutíferas aqui, vou ficar com o araçazeiro, cadê o araçazeiro de fundo? Ali ele, ó. Vou sentar um pouquinho para falar um pouquinho mais com o celular parado aqui, então. E aí depois eu parto para a coleta mesmo. Então, assim, a importância de ter frutíferas nas áreas urbanas, né, nas áreas parques, arborização urbana, e frutíferas nativas. Por quê? Então, esses papagaios que estavam aqui, então, que devem ter consumido aquela guabiroba quando tinha a produção, que tem o araçá agora. Então, eles consomem, eles estão disseminando essas sementes, tá? Então, a gente tem aqui na orla do Guaíba muita vegetação espontânea, ou seja, que nasce sozinha. Não é um ambiente tão controlado assim em relação às espécies que nascem. Até agora, ali mais próximo ao gasômetro, a orla está toda renovada, bonita, com paisagismo. E agora essa obra ela tá mais ou menos aqui onde eu tô e vai até o Inter, que é logo para frente aqui, né, o Beira-Rio. Que também vai ter essas obras aí de paisagismo e tal, bem bacana, mas mais para lá e antes disso, em grande parte da orla, é vegetação espontânea, tá? Então a importância de ter essas frutíferas nativas nesses espaços urbanos é que você alimenta também uma fauna nativa, tem também fauna exótica, mas o que tiver de fauna nativa consegue sobreviver também nesses espaços e dissemina essas espécies. O contrário acontece quando é exótica. Então, se no lugar desse araçazeiro a gente tivesse uma goiabeira, que aqui no sul ela é uma exótica invasora, é um pouco problemática, ou bastante problemática, na terça eu aprofundo isso, esses papagaios estariam disseminando a goiabeira e não o araçazeiro. E aí a gente, em vez de ter uma solução, teria um problema, tá? Então, muito importante isso, a gente ter espécies nativas ocupando esses espaços e não exóticas. Aqui, como eu falei, eu vi nogueira pecã, vi plátano, vi eucalipto, agrevilha, vi o pinus também exótica invasora, né? Então, não é bacana a gente cultivar, por mais que as pessoas possam ter um carinho por uma árvore ou outra, uma espécie ou outra, o interessante nesses espaços é ocupar eles com as espécies nativas para a gente ter mais exemplares, mais biodiversidade local, mais material genético passível aí de se disseminar, né? Então essa pitangueira aqui também que eu tô embaixo dela, quando dá fruta, cai a semente. Até agora, pitanga é uma coisa que deixa muita semente no chão. Mas essa aqui não tá com cara que frutificou muito, não. Não tem nada no chão e ela deveria... já passou, né, da época da pitanga e não tem semente. Então é possível que ela esteja... Tem nada. É possível que ela não tenha frutificado. Como eu disse, ela parece ser uma árvore bem velhinha, tá? Ela não é uma árvore que tem grande porte, ela tem um tamanho considerável, meio retorcidinha, assim, tem cara de bem velhinha. Ou tá sofrendo aqui pelo solo, porque aqui no Parque Marinha é um aterro, tá? O Guaíba, então, teve esse aterro aqui, esse grande aterro, e aqui para trás, esse morrinho aqui é tipo um dique, né? É como se fosse um dique. É claro que o Guaíba tá bem para lá da estrada, enfim, da rua. Mas talvez ela esteja sofrendo aqui com o solo também, enfim, por ser de aterro, né? Quando é solo de aterro, às vezes é um solo que não tem muita qualidade, não é como quando ela nasce lá no remanescente, assim, naturalmente, ou seja, ela vem espontaneamente num ambiente nativo, onde ela vai se dar melhor, né? Então talvez a condição aqui não esteja tão favorável a ela. Pode ser que alague, isso também tem cara de solo que alaga pelo seguinte, ó. Só mostrar aqui um torrão, um torrão bem acinzentado, meio areia aqui, bem acinzentado. Esse acinzentado aqui tem cara de que o solo passou um tempo alagado aqui, então dá uma apodrecida no material, enfim, e fica um solo mais escurecido.
muitas coisas, né? Mas, por outro lado, também observei algumas mudinhas aqui de pitangueira. Então, quer dizer que ela... Aqui talvez seja um rebrote, essa bem pertinho do pé aqui talvez seja um rebrote, ó. Um rebrote da raiz. Mas aqui, ó, tem outra. E aí, resta saber se é de semente que nasceu, germinou, se é talvez um rebrote da raiz, né? Mas olha aqui, então essa planta que eu disse que tá velhinha, se essas mudinhas elas conseguirem sobreviver, elas já podem substituir, né? Não demandaria no futuro fazer um plantio, porque plantio de muda é algo muito assim, infelizmente é algo que não é garantido que vai dar certo, né? Mudas cultivadas aí em viveiros tem uma genética às vezes bem restrita, não tem tanta opção de plantas nativas, pelo menos, né? Não tem muitos viveiros especializados em produzir nativas. Então isso aqui é bem interessante, né? Olha, aqui uma mudinha, né? Que já pode substituir a árvore velha se acontecer alguma coisa. Tem como recuperar o solo quando ele é pobre? Sim, tem muita metodologia para recuperar o solo. Em sistemas agroflorestais isso é muito praticado. Antes de pensar no plantio, se pensa numa boa recuperação de solo, que é plantando espécies adubadeiras que incorporam nutrientes. Material de poda, de madeira é interessante porque reestrutura o solo. Então, em sistemas agroflorestais se usa muito fazer podas para que a madeira apodreça. A madeira apodrecida no solo é excelente para reestruturar, né? Por exemplo, aqui a gente tem então, ó, galinho, eu vou mostrar um galinho da pitangueira mesmo aqui, ó, bem podrezinho, né? Claro que aqui esse gramado parece um solo compactado, mas ó como ela tá bem podre, ó. Isso aqui no solo é excelente porque ele vai criando galerias, estrutura, começa a voltar à vida. Então, um solo fértil é um solo vivo que vai ter fungos, bactérias, micorrizas, uma microfauna, ou seja, pequenos bichinhos, besourinhos, aqueles tatuzinhos, né? Isso minhocas, né? A minhoca presente no solo é o maior indicador de um solo bom que pode existir, a minhoca no solo, né? Onde tem minhoca o solo é bom, com certeza é bom. Então, tem sim como recuperar, Cris, mas aí depende muito da condição que ele tá. Pode ser um esforço muito grande, ou seja, pode demandar muito esforço para recuperar, muito manejo, ou pode ser que ele esteja mediano, enfim, depende da condição, né? Quanto pior, mais esforço a gente precisa colocar para recuperar esse solo, mas tem sim como recuperar. E inclusive também na agroecologia se fala muito de plantas indicadoras, né, de problemas no solo, né, ou excessos no solo, ou enfim, indicadores da qualidade do solo em geral, seja uma qualidade boa ou não. Então, já que tu tocou no assunto, né, por exemplo, a guaxuma, não sei se vocês conhecem guaxuma, que é uma planta daninha, que é uma planta daninha, né, eu não gosto muito do termo daninha, mas enfim, é tida como uma planta daninha. Ela ocorre em solo muito compactado, aquele solo que está um tijolo, ela é a planta que consegue nascer ali. E ela vai fazendo o quê? Vai rompendo esse tijolo, vai soltando esse solo, deixando ele mais solto. Então enche de guaxuma, porque é o que consegue vir naquele solo. E depois que ela fez esse trabalho de ir soltando, quebrando, estruturando, aí possibilita que outras plantas venham. Isso é chamado de sucessão ecológica, né? Por outro lado, por exemplo, em solos com muita urtiga, é um indicativo de quantidade alta de nitrogênio ou mesmo excesso de nitrogênio no solo. Então, solos onde tem muita urtiga, samambaia, aquela samambaia dura, rústica, bem dura, que fica seca, que vem às vezes em áreas de lavoura abandonada, pode ser um indicativo de solo ácido, né? Então, tem diversas plantas que a gente tem como indicadoras que estão mostrando o que aquele solo está precisando, porque se ele está ruim,
são poucas plantas que conseguem resistir ali. Então essas plantas elas vêm para melhorar e melhorando, porque é o que consegue vir. Então, como a guaxumba, ela vem para dar uma soltada no solo. Depois que ela cumpre esse papel, ela vai sumindo e vem surgindo outras plantas e a natureza vai se reequilibrando. E claro, como eu disse, quanto pior estiver esse solo, para a gente acelerar esse processo de reconstituição, de melhorar a qualidade dele, mas a gente tem que interferir nesse manejo, às vezes introduzindo plantas, enfim, de diversas formas, tá? Eu vou então começar uma coleta aqui. Para a coleta vai ser um pouquinho chatinho, porque talvez vocês não consigam ver muita coisa, tá? Então eu vou meio que... nem sei direito, na verdade, como que eu vou fazer. Eu vou começar aqui pela goiabeira. Vou ver se eu consigo apoiar o meu celular um pouco mais altinho aqui. Para fazer umas coletas aqui. Só infelizmente não dá para vocês verem muito assim da coleta. Vamos ver aqui. Ver se vai dar certo. Vai despencar o meu celular. Tem até um cipózinho aqui que vai ajudar a fixar ele. Ui! Espero que... não caiu a live. Mas achei até um cipózinho aqui que talvez ajude. Vou segurar ou não. Daqui a pouco é capaz de despencar de novo, né? Eu vi que a Keila indica uma bibliografia... Peraí. Simples sobre o assunto de terra e das plantas que indicam a qualidade do solo. Keila, você que é aluna, lá na pasta do Drive eu tenho um monte de material sobre agroecologia que fala disso, tá bom? Então, dá uma consultadinha lá, tá? Acho que eu vou deixar no mesmo lugar que tava, certo? Tem bastante material lá. Eu não sei se lá tem algum bem específico sobre o solo, mas materiais de agroecologia sempre falam disso, porque a base da agroecologia é um solo vivo. Quem conhece aí a Ana Primavesi, faleceu no início do ano passado, né? Agrônoma maravilhosa, pioneira no Brasil em agroecologia, promoveu muito a agroecologia. Então, a agroecologia ou agricultura sintrópica, enfim, a teoria da trofobiose, tudo isso está embasado num solo vivo, num solo bom, né? Então, qualquer material de agroecologia, pelo menos toca nesse assunto. Então, dá uma olhadinha lá na pasta do Drive e eu vou também dar uma olhada para ver se eu encontro algum material bem específico, eu coloco lá, tá, Keila? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, vou dando uma espiadinha aqui, vou começar a minha coleta. Vocês não vão conseguir observar muita coisa da coleta, infelizmente, né? Infelizmente eu não tenho um cameraman ainda. Trouxe uma tesoura aqui para cortar essas folhinhas que estão bem na frente de vocês aí. Eu já vou tirar elas porque é de um galho de poda aqui que brotou, então são folhinhas aqui que não são bem feinhas, inclusive, já vou coletar. Provavelmente vai dar para testar algumas amostrinhas. Eu tenho que comprar uma tesoura de poda. Como eu não trabalho há muitos anos como agrônoma, eu não tenho mais tesoura de poda. Eu sempre gostei muito de fruticultura na agronomia, amo fruticultura. Então, uma tesoura de poda para um fruticultor é uma ferramenta importantíssima. Tenho que readquirir agora. Vão deixando perguntas aí, gente, que eu vou respondendo em seguida. O bom da pitanga é o cheirinho, né? Você mexe com pitanga, o cheiro é divino, divino mesmo. Aqui
aqui, tipo, eu posso coletar os galinhos, assim, como são esses galinhos baixos, como eu disse, não tem grandes problemas nos ramos ladrões. Daria até para usar o cabinho junto para ferver, para extrair, mas eu vou separar a folha de casca para tentar fazer diferentes testes na segunda-feira, tá? Vai ser quase um experimento científico, né? Então, eu acho que depois eu vou fazer um Reels ou um post com o material coletado, tá? Vou guardar o galinho também aqui. Mas a coleta aqui na prática não tem muito segredo. Então casquinha ela solta sozinha, depois eu vou pegar do eucalipto ali também, né? A folha, observar galhos assim que você tirando as folhas não vão prejudicar. Em árvores maiores assim nessa pequena quantidade não tem grandes problemas, né? Sobre a seleção de folhas, né? Não pegar nem aquelas folhas muito tenras e nem folhas assim, aliás, as folhas excessivamente velhas que já estão para cair é bom coletar, mas pode ser que elas não tenham uma concentração tão interessante, tá? Digamos que o tanino já saiu um pouquinho de cena daí, porque a planta, né, a folha tá morrendo, a planta não precisa, né, dessa defesa tão grande nessa folha que já não é protagonista na fotossíntese, né? A ideia é pegar folhas ativas, assim, muito ativas, mais durinhas, não tão novinhas, que vai ter mais o corante concentrado. Eu vou tirar então aquele galinho das folhas secas também, né? Não sei se eu vou alcançar ali. Aqui, ó. Então aqui eu tenho uma quantidade grande de folha, aqui sim eu vou ter que separar. Também tem um pouquinho bem significante de folha no chão, e nenhuma delas. Eu acho que o pessoal aqui dá uma limpada no parque. Eu acabei de ver mais mudas de pitanguinha ali, eu acho que é semente, porque tá bem longe do pé, então não tem cara de ser rebrote de raiz. Mas tá caindo tudo fora aqui minhas folhas. O bom da folha sequinha é que não ocupa muito volume na panela, tá? E aí, por não ocupar esse volume na panela, é mais tranquilo. Quando é folha verde, tipo de goiaba, faz um volume tão grande que às vezes a água necessária para atingir não consegue cobrir o volume. Aí quando tem esses casos é um pouco mais chatinho e é bom picar. E o bom da folha mais sequinha como essa, olha como ela quebra. Então esse vai quebrando, auxilia na extração, né, da substância e também reduz o volume, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente pesa uma matéria-prima, a gente faz a concentração do corante em relação à fibra, a gente está fazendo a concentração de matéria-prima e não do corante em si. Porque como eu disse ontem, a matéria-prima, ela tem, cada uma é uma e tem a sua concentração, né? Então não é uma regra exata, tu não tá pesando um corante puro ali, né? Então nessa lógica a gente tem que pensar que quando vai usar folha verde, a gente tem que usar uma quantidade maior do que o material seco, né? Então a gente recomenda quando é folha verde usar umas 3 vezes mais do que seria a quantidade recomendada, porque ali tem muita água pesando junto, ou seja, tu tá diluindo o corante naquele peso, né? Oi, Liz, é legal ter pitangueira não sacada de AP para atrair pássaros? Pode ser, mas na sacada depende da tua sacada, se vai ser um vaso, como é que vai ser. Uma pequenininha que frutificar, com certeza vai atrair os pássaros e essa semente vai ser disseminada, então é interessante sim. Eu tinha uma pitangueira em vaso na varanda do AP, cresceu muito e acabei plantando no jardim do prédio, está com quase 2 metros de altura, mas ainda não deu frutos, está justamente nesse solo pobre. Então, sobre frutificar, as espécies, quando as mudas vêm de semente, a planta precisa superar a juvenilidade. O que é isso?
Por isso que planta que vem de semente, assim, árvore que vem de semente, então a pitangueira, a jabuticabeira, se a muda veio da semente, tipo essas mudinhas que eu falei que tem aqui, vão dar frutinha daqui 15, 20 anos, tá? Agora, quando a gente compra as chamadas mudas de enxertia, o que acontece? O viveiro planta uma muda de semente, que a gente chama de cavalo, vai cortar e vai enxertar em cima um galho de uma planta adulta. Como esse galho veio de uma planta adulta, já superou o que a gente chama de juvenilidade, ela produz cedo. Então lá, às vezes, uma mudinha desse tamanico de pitangueira jabuticaba já tem fruta, é por isso, tá? Ao contrário de uma muda que veio da semente, que precisa crescer e superar a juvenilidade para produzir, tá? A época adequada para o plantio da pitanga acontece do mês de maio até o final do inverno. O pesquisador Rodrigo Franzon explica que a pitanga frutifica em 2 épocas do ano e nas condições de clima. Beleza. Geralmente a melhor época, geralmente a época da frutificação já é um indicativo de época de plantio, né? Mas aí varia muito da espécie, como é a semente. Se a gente vê que é uma semente que precisa quebrar a dormência para germinar, provavelmente é porque ela frutifica numa época que a condição não está tão boa para germinar. Já sementes que estão prontas para germinar, meio que caiu a fruta no chão, já germina, quer dizer que a época melhor para nascer a muda, para crescer a muda é essa mesmo, tá? Pitanga frutifica em 2, tá, já falamos disso. Legal, arte cabocla, legal, a tua contribuição aí, muito bom. Depende mesmo também do clima, que nem tu falou em clima temperado e tal, jabuticaba também pode dar mais de uma safra, mas tudo depende de onde a gente tá, né? Do clima mesmo, né? Que se permite isso ou não. Acabei de entrar e gostaria de saber os assuntos que estão sendo falados. Hoje é dia de expedição tintória, então na verdade é uma continuação de todos os assuntos da semana. Falei de espécies nativas, falei de mirtáceas e tô aqui coletando mirtácea para tingir na segunda-feira com elas, tá? Então, se quiser dar uma espiadinha na programação desde terça-feira, todo dia teve live e aqui é quase que o fechamento. O fechamento, na verdade, vai ser na segunda, testando essas coletas que eu tô fazendo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu acho que a coleta aqui com a live em andamento não vai ser muito funcional, não vai ser muito bacana. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para coletar depois que a live acabar. Eu faço uns videozinhos e posto um Reels. E vou só me aproximar das outras árvores que eu mencionei, do eucalipto, aquele que tem bastante casquinha. Vou ali na guabiroba, rapidinho, só para vocês verem de pertinho. Então, as árvores que eu encontrei, já deu 40 minutos de live, né? E aí eu encerro e faço a coleta depois, tá? O importante era encontrar as plantas, falar delas, né? Então eu vou aqui no primeiro eucalipto, aquele mais com o tronco mais limpo, para mostrar para vocês. Aliás, ali embaixo da tangueira tinha bastante folha de eucalipto, desse eucalipto aqui. Ele é aquele que tem a folha mais compridinha. Aqui bem na base tem, ó, casquinha solta para coleta. Mas ele tá bem, olha o que eu falei do tronco lisinho das mirtáceas, olha como é parecido com o araçá que eu mostrei. Ele é bem grande e as folhas estão bem altas, então esse aqui pra gente coletar alguma coisa, só o que tiver no chão, né? Aqui, ó, uma nogueira pecan que eu falei, que não tem nada a ver com mirtácea, mas é uma exótica. Um jacarandá. E ali o eucalipto que tá mais acessível, cheio de casquinha para coleta. Ali, ó, a orla em obras. Dá uma visão geral aqui do parque para vocês. Eu tava aqui nessa baixadinha, ó, tem um buraco ali, tá meu araçá. E ali atrás ali a pitanguinha e lá a guabiroba. Então vamos aqui nesse outro eucalipto.
Vocês estão ouvindo bem? Não tá tendo muito ruído, não? Aqui, olha o tamanho da casca aqui, ó. Doação do eucalipto aqui, ó. Enorme já para coletar, só. Beleza. E aqui, ó, todo cascudinho soltando. Olha só que esse aqui vai dar para fazer um tingimento, não só teste. Olha quanta casca. Aí é interessante pegar essas assim, ó, não tão velhas, não tão... você vê que tem mais uma corzinha assim do que essas aqui, ó, por exemplo, que já estão apodrecidas praticamente. Então isso aqui não é muito interessante. Agora essa aqui, olha como ela tem cor, ó. Olha como ela tá boa, bonita. Olha só. Certo? Então em seguidinho eu vou voltar aqui, coletar essas cascas todas. Ai, como tem lixo no chão, gente. No outro eucalipto ali tinha uma latinha e tem uma carteira de cigarro. Coisa triste. Eu vou lá pra Guabirobeira e o meu filhinho e meu marido estão por aí na pracinha. Perdi eles de vista. Tem uma pracinha bem legal ali. Vamos aqui pra Guabirobeira, aliás. Ai, nossa, eu nem vi, eu passei, acho que é uma goiabeira do ladinho aqui, olha só a estrela que faltava. Como eu disse, é exótica invasora, mas eu tava tão focada aqui na guabiroba que eu não vi que tinha uma goiaba aqui também, ó. Tem até umas frutinhas, ó, que vai dar para fazer coleta aqui, ó, de folha seca, que eu posso coletar. Casca não tem muito, olha de novo o detalhe aqui, ó, do tronco, bem lisinho, né, bem característico. Aqui, ó, cheio de ramo ladrão, é uma árvore que tá bem cheia de uns pozinhos parasita aqui. Ela tá bem feinha, essa árvore, na verdade. Ela tá indo para os seus finais aqui. Provavelmente esses cortes e podas meio malucos aqui, né? Então, mas aqui esses ramos todos aqui dá para fazer uma coleta de folha. Eu não vou coletar muito a goiaba essa daqui porque ela tá bem feinha mesmo e apesar de ser exótica, ela não deveria estar aqui porque é exótica invasora. Então olha, ali tem fruta, não sei se vai dar para ver aqui, ó, frutinhas. Cadê? Aqui, ó, frutinha, né? Então isso aqui vai fazer né, vai disseminar a espécie que é exótica invasora aqui para nós. Então, na verdade, uma planta assim a gente não deveria ter medo de prejudicar. Na real, ela nem deveria estar aqui, tá? Devia ter sim mais pitanga, mais guabiroba, jabuticaba, cerejeira, que são mirtáceas locais no lugar dessa goiaba, tá? Então é uma planta que a gente não precisa ter medo de machucar, né? Tá bem partindo aí. Só que, claro, é um espaço urbano, ela não tem a função só ecológica, ela não deveria estar aqui, mas ela tem outras funções que não só ecológica, né? Que são estéticas e tal. Mas a árvore já tá indo já tá se indo mesmo, tá bem prejudicadinho. Que lugar lindo e gostoso e sem ninguém, coisa rara aqui em Sampa. Então, um pouco é porque nessa época, em geral, nessa época Porto Alegre tem uma evasão, o pessoal que vai para a praia, e embora a gente esteja na pandemia, isso aconteceu também. E também um pouquinho por causa da pandemia, é um espaço bem grande, bem aberto, as pessoas circulam mais nas bordas, nos passeios que tem, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem os passeios nessa borda, que ali é a Borges, né? Tá passando o carro. E aqui é a orla do Guaíba, né? Então as pessoas passeiam muito, mas tem uma galerinha por aí. Não é um parque que costuma lotar muito. Aliás, no domingo lota bastante, né? Nos domingos. Mas sábado de manhã, assim, é de boa. E aqui é a Campomanésia, a Guabirobeira, tá? Amo guabiroba, amo muito guabiroba. Aqui que tava o papagaio logo que eu cheguei, tá?
Então, mais uma visão geral aqui aos pinos. Esses aqui também não deveriam estar aqui, são espécies exóticas invasoras. Bom que essa aula aqui está sendo bem prática para a aula da terça ecológica, que vai ser teórica. Eu já estou mostrando muita coisa na prática. Então, esse aqui já está meio seco, né? Tomara que morra logo. Ali tem outro e ali atrás tem outro. E lá no fundo tem um bem verdão, tá cheio de pinos aqui. Pinos não teria que estar aqui. Além disso, a grevilha aqui, outra grandona, né? Ali do lado do eucalipto, ali ó, tem outra grevilha. Aqui também tem várias noz pecan, aqui nogueira pecan. E ali o plátano que eu falei mais cedo, né? Então, muita espécie. Ah, olha só, um galhão de goiaba aqui. Ah, não, não é goiaba, é a nogueira. Esse aqui também é legal, é nogueira pecan, também vai ter tanino. Mas acho que não vou coletar, porque daí não vai sobrar espaço para as minhas mirtáceas. Mas olha quanto galho aqui com folha. Não, e essas folhas aqui estão ótimas, ó, para trabalhar. Porque elas estão sequinhas, mas não tão velhas, tá? Não faz tempo que caiu. Então elas meio que secaram na sombra, ó, como ainda tá esverdeado. Ela tá quase naquele processo que eu falo de secagem de chá. Olha, porque pega sombra aqui e tá calor, então olha como ainda tá esverdeado e sequinho. Então isso aqui tá excelente, ó, para armazenar. Se tu armazenar no escuro, ela tá sequinha, ainda verde, então ela guarda as propriedades, né? Tá maravilhoso isso aqui, ó. Isso aqui que tem que ser pra gente armazenar folha. Aqui também tem, acho que essa aqui tá com cara de ser da guabiroba, ó. Craquelando e ao mesmo tempo verdinha. Essa aqui eu já vou guardar porque tá com cara de ser da minha guabiroba. Tá, gente? Deixa eu dar mais uma olhadinha nas perguntinhas aí. E aí eu vou encerrar para fazer finalmente a minha coleta, tá? Cris, eu amo o Sul, sempre que posso viajo para esse lado, ainda não conheço Porto Alegre. Então, vem conhecer, Cris. Rosângela, mora em que lugar em Londrina? Alguém aí mora em Londrina? Vamos ver. A Beth Rodrigues. Sim, eu acho que eu estive em Londrina uma vez. Para quem não sabe, eu cresci no Paraná. Morei no Paraná até me formar na faculdade com 20 e poucos anos. Então eu sou, na verdade, mais paranaense que gaúcha. Fui para lá com 5 anos e voltei para cá com 25. Fiquei 20 anos no Paraná. Depois, né, agora acho que já quase que parou o Rio Grande do Paraná. Que folha linda para ecoprint. Sim, Cris, só que ela tá muito dura pro ecoprint. Tá muito dura quando dificilmente ela vai craquelar. Claro, mesmo molhando, acho que ela já não tá mais interessante para isso. Sim, Araçá funciona, inclusive falei dele no comecinho aqui da live, então se quiser rever depois, tá? Mostrei, falei do Araçá, na quinta também falei do Araçá, falei de todas as mirtáceas, tá? Então bem importante vocês reverem a live de quinta-feira, Quinta Mestra Tintureira, e rever quem pegou agora mais no final aí, essa daqui, tá? Bom, então é isso, já quase 1 hora aí, eu vou então coletar agora, não tem muito segredo na coleta, além das dicas que eu dei. Aqui também tem um pouquinho de ramo ladrão, ó, de uma poda que eu falei, ó. Ramo ladrão é um termo agronômico, tá? Mas, enfim, olha, essas brotações aqui, ó, como a árvore ainda tá boa, dá pra coletar das brotações aqui, até porque isso daqui... Com certeza o pessoal que faz poda, manutenção, fica cortando isso aqui o tempo inteiro, ó. Isso aqui brotou e cortou, brotou de novo, ó. Brotou, cortou, brotou de novo. Então, como isso aqui alguém vai vir cortar com certeza, então eu posso usar tranquilamente essas folhas aqui, porque o pessoal não tá deixando vir, né? Então, de qualquer maneira ela vai ser cortada, certo? Muito obrigada pela presença aí. Então na segunda-feira eu vou fazer alguns testes com o que eu coletei hoje, vou coletar agora no caso, tá? E depois eu coloco uns stories, reels aí para mostrar um pouquinho do material que eu tô coletando,
Um abração, bom fim de semana para você até segunda-feira, 1h da tarde, na Segunda Criativa, para testar esse material. Beijão, até. Tchauzinho, gente.